Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 22 do livro Os Mensageiros. Os que dormem. Nós vimos no capítulo anterior que André Luiz, Aniceto, Alfredo e Vicente estão caminhando pelo posto de socorro e que chegaram até um lugar dentro do posto, um departamento ali, onde se atendia espíritos dementados, que eram espíritos doentes, que não sabiam da sua condição de estarem desencarnados, que reclamavam condições da sua vida física quando estavam na Terra, perguntavam sobre herança, sobre problemas pessoais, não se reconheciam como estando desencarnados, achavam que estavam vivos e queriam voltar às suas famílias, aos seus planos. E continuando naquela noite, eles caminhando pelo posto de socorro, eles vão para uma outra região dentro do posto de socorro. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam às linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. Que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos, assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Dentro ali do posto de socorro, naquele caminho que eles estavam seguindo de 3 quilômetros, a luminosidade foi diminuindo, o silêncio foi aumentando, então eles parecia ser um ambiente de cemitério. Com estranheza notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que essa imagem aqui é ilustrativa, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente explicando. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000 espíritos dormindo nesse departamento que eles estão visitando. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviço que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas,
parecendo tranquilos. Em quase todos estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Então, quase 2.000 espíritos dormindo, quase todos com expressões vitrificadas, demonstrando extremo pavor e doloroso desespero. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador comovido. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Temos aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Então, imagine, 80 auxiliares para quase 2.000 espíritos ali dormindo, não teria como. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, possivelmente entre 400 dos quase 2.000 que estavam ali dormindo, poderiam vir a despertar desse sono. Sabe-se lá quanto tempo eles estão ali dormindo também, a fim de submetê-los a tratamento intensivo. Tá, digamos que os 400 acordem, e os demais, como fica? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Mesmo desencarnados, mesmo dormindo, eles recebem alimento e medicação. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. André Luiz se aproximou de um dos abrigados que estavam dormindo e observou. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei. Explicai-me por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo. Com a bênção do abrigo. Se eles não estivessem ali, eles poderiam estar lá no umbral, em outras regiões. Então, o fato de estarem ali, mesmo que dormindo, já é uma bênção. Alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. Então, não é só aqueles quase 2.000 que estão dormindo, tem muito mais. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Será que a gente acredita ainda que ao desencarnar nós vamos dormir eternamente, vamos virar pó, não vai existir a morte é o nada? Se a gente acredita nisso,
quase pode ter a certeza de que poderemos ser amanhã esses seres que vamos dormir por um bom tempo. Por quê? Porque simplesmente nós acreditamos nisso, né? Lembrando que nós somos co-criadores, né? O que vale é o que a gente acredita. Se eu acredito que ao morrer eu vou dormir, então possivelmente eu vou dormir quando eu desencarnar. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que, nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. Então, se eu tenho uma leve crença na vida eterna, que eu vou renascer futuramente, que eu vou me tornar um espírito sem o corpo material, mas em perispírito, se eu tenho uma vaga crença nisso, uma vaga fé, eu ainda vou estar um pouquinho mais adiantado daquelas pessoas que acham que a morte é o nada, que a morte é o sono eterno. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada vêm além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Se hoje eu tenho aí à disposição todo um conhecimento espiritual, está à minha disposição, mas eu nego, eu não quero saber, eu me fecho em negação deliberada e absoluta, eu corro o risco de estar nessa situação. Muitos penetram nossas regiões de serviço, como embriões de vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Ainda assim, se eu acredito que a morte é o nada, que a morte é o sono eterno, ainda assim, ainda é um pouquinho feliz estar nesse estado aqui, porque como a André está dizendo, tem situações muito piores. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contacto da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Eu não quero saber desse papo, eu tenho medo da morte, não quero nem pesquisar e ir atrás, então eu mantenho uma rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque eu considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco no capítulo anterior. Grande o meu assombro, como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo, seja pesquisando, mesmo que eu não acredite, eu vou lá e faço uma prece, eu escuto palestra, eu leio um livro, eu estou exercitando, eu estou fazendo uma ginástica
no meu espírito, de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o sono orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Aquilo era uma novidade para o André, mas ele foi calando todas as suas inquietações e suas perguntas, porque ali não era o momento para fazer. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista. Mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador, em voz baixa, a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto, e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Então, cada um tem o seu momento, tem a sua hora de despertar. Seja paciente, tudo tem uma hora certa para acontecer. Mais uma lição aí para nossa paciência, para nossa pressa de já querer ajudar, de já querer resolver as coisas. E nós estamos aprendendo que não é bem assim, né? Cada um tem a sua necessidade, porque cada espírito é único. Então ficamos por aqui, até o próximo capítulo. Um beijo a todos, fiquem com Deus e boas reflexões.